Está no ar o Se Liga Diversidade, uma parceria da Eterna São Barbalho com a TV Pernambuco. Eu me chamo Jennifer Clantac, sou do 3º ano do curso de Rádio, TV e Internet. O programa de hoje é direto da Via Parque, que ganhou todo esse colorido da nossa artista Amanda de Lira, que está aqui com a gente hoje. Amanda, conta um pouco sobre a arte daqui. Então, no projeto do edital do grafite, eu consegui ocupar esse coração da cidade, que é a Via Parque. Então, na minha obra, se chama Pare, Olhe, Escute, eu consigo refletir um pouco sobre nosso bioma, sobre a Caatinga, só que de uma forma que geralmente, às vezes ela é retratada mais no preto e no branco. Aqui eu quis trazer as cores, né, dela, as cores intensas dos pássaros, das flores. E aí eu acho que ficou bem importante para essa área, onde de bastante passeio de família, a pessoa caminha muito, né? E aí eu fui vivendo esse espaço e ocupando esse espaço com cores. E o Pare, Olhe, Escute é mais um convite mesmo às pessoas pararem mesmo, observar o ambiente que estão e principalmente uma homenagem, um ode mesmo à nossa Caatinga, né? O sentido de a gente valorizar a nossa terra, não se esquecer de onde viemos. E aí foi nesse sentido que eu quis ocupar esse trecho da Via Parque. Que lindo! Agora me conta, vocês trabalham em conjunto, certo? Como é trabalhar com grafite, ainda mais em conjunto, num grupo? É sempre importante a gente saber que a gente não é nada só, né? A gente tem uma empresa, a gente se percebeu dentro do grafite, a gente trabalhava na rua ali fazendo as artes, certo? E se percebeu como uma equipe. Hoje a gente tem uma empresa chamada Acabre Produções. Ela é a abreviação de A Cara do Brasil, que aí já é um projeto de Max Mota, que a gente trabalha junto com exposições, que fala sobre a cara do Brasil. E nossos trabalhos sempre têm a ver com as coisas que são a cara do Brasil. E cada um com sua representação. E aí a gente trabalha nessa dinâmica de sempre estar na troca para que aquela arte fique pronta. Existe todo um preparo por trás, né? Não é só chegar e pintar. Então, a equipe é essencial nesses momentos para poder fazer uma força-tarefa e fazer trabalhos de grandes proporções. Quanto tempo, mais ou menos, para finalizar um trabalho desse? Um trabalho, por exemplo, feito esse da Via Parque, a gente levou cerca de 12 a 15 dias, não lembro direito. A gente vai fazer agora o viaduto assinado por Max, que vão ser cerca de 10 dias. Então, assim, com essa força-tarefa toda da equipe juntas, é que a gente consegue formar esse grupo que faz ser capaz o grafite acontecer e a arte de rua florescer, e as pessoas se sentirem aquela emoção quando estão passando e vendo. Você falou sobre os viadutos, qual seria o viaduto que vocês vão? O que a gente vai assinar agora é o viaduto da Boa Vista e o tema dele é Feira de Caruaru. Então vocês podem esperar aí uma arte bem colorida, bem legal aí para a cidade, que representará simbolicamente e fará com que os caruaruenses se sintam mais ainda pertencentes daquele espaço. Eu já imagino que vai ser muito bonita aquela arte. Tudo isso foi pensado para os que utilizam a Via Parque. Inclusive, vamos perguntar para alguém que está passando aqui agora. Licença, qual é o seu nome? Meu nome é Cauã. Cauã, o que você achou sobre a Via Parque estar tão colorida dessa forma? A Via Parque, com essas obras também, essas pinturas, eu acho que traz uma originalidade muito colorida, trazendo a cultura também, como forró, a arte de barro e várias outras coisas assim também da cidade, né? Acho que fica bem interessante. Obrigada. Nada. Estamos aqui com a dona do quiosque daqui da Via Parque e eu queria perguntar para a Adriana Maria o que você achou sobre essa arte que fizeram no seu quiosque. Muito bonito e a gente vê que é uma arte, né? A arte em forma de desenhos, onde dá toda a visualização da cidade, né? Aí, ó. Que deixou o seu quiosque muito mais bonito. Muito mais bonito, mais visível, né? Que todo mundo vai olhar e vai ver que aí está uma arte. E agora vamos acompanhar um papo no estúdio com Gui Schiff, grafiteiro e artista visual. Tem várias imagens dele espalhadas em pontos turísticos de Caruaru. Vamos ver? Como você alia a sua formação de design com a arte? E aí, pessoal? Pergunta difícil, mas vamos tentar responder. Acho que a
complexo, né? É que eu vejo de maneiras diferentes a arte de design e a arte de rua. Apesar que o design acaba entrando um pouco na rua quando você vai para esse universo de sticker, de adesivo, e é um tipo de arte também que ela consegue ir um pouco mais longe, né? Já foi para diversos países no mundo, já foi, sei lá, para a Austrália, para o Peru, já foi para a Europa. Na arte de rua mais o grafite, o lambe, o picho, tudo bebe um pouco do design, da formação de design, da formação estética, do entendimento de cores, do entendimento de contraste. Se você vai fazer alguma coisa num portão, por exemplo, um portão preto e você usa uma cor branca, você tem, lógico, o senso de contraste, mas você está tomando um espaço da cidade, você está reivindicando um espaço e, de alguma maneira, você busca a sua estética de como se posicionar, como se colocar visualmente nesse espaço, né? Fala pra gente, o grafite ainda é confundido com a pichação? Ele é confundido, mas eles bebem da mesma coisa, não são coisas tão diferentes, né? Por exemplo, a pichação, o nome pichação, ele é um termo que ele tem quase um século, assim. Ele vem lá de, sei lá, 1930, quando pessoas faziam escritas com piche, a ação de usar o piche, né? A pichação. O grafite, como nome grafite, como elemento do hip hop, ele vem mais do final dos anos 80, essa cultura americanizada, mas o que difere a pichação e o grafite é a técnica e basicamente o tempo. A diferença de uma tag ou de um picho é que o cara usou uma lata e ele fez algo rápido, algo que é muito recriminado, e a diferença de um grafite, ele teve tempo, ele não teve o preconceito da sociedade, e as maneiras que eles buscam de expressão são diferentes, né? O picho, a pichação, ele é um grito, ele é um protesto, e o grafite, ele também se enquadra nesses meios, mas ele é mais uma coloração, né? Ele é mais uma alegria na cidade, né? Então bebem da mesma essência, da mesma raiz, mas se expressam de uma maneira mais agressiva ou de uma maneira mais polida, né? Que o grafite também ele pode ser um pouco mais agressivo, né? Ele também pode ter um visual diferente. Mas a gente pode dizer que fundamentalmente são a mesma coisa, né? São pessoas que estão ocupando espaço na rua ou reivindicando espaços na rua de maneira diferente. A técnica, o tempo que ele teve, a percepção social é diferente, mas essencialmente, apesar do preconceito existir para um lado, enfim, são culturas similares, para não dizer a mesma, né? Essa diferenciação, ela é uma daquelas maneiras que a sociedade coloca, né? Isso aqui eu chamo de belo, isso aqui eu chamo de arte, então isso aqui eu permito que seja feito. Isso aqui é o grafite que acaba se tornando institucionalizado, vamos dizer assim, né? Muitas vezes é como quem oprime puxa para si como táticas de império, né? Eu torno isso como aceitável, mas isso é belo, então isso eu aceito. O picho vai para uma coisa mais marginalizada, né? Isso eu não acho belo, isso eu não concordo, isso é feio, isso eu não entendo, então não. Isso eu não aceito, isso é colocado à margem, né? E isso é tirado. Vamos ver também imagens de sua arte visual no projeto do São João de Caruaru em 2024. Como é ser reconhecido na terra natal e levar o nome de sua cidade para vários estados do país, como Minas Gerais e Santa Catarina? Massa, esse evento do São João, né, esse videozinho que ficou rolando, foi um polo experimental de hip hop que haveria no São João de Caruaru, promessa de vereadores que usa como palanque, né, o hip hop como palanque, como promessa, mas morre por isso mesmo, né? Então foi um vídeo que ficou rolando nesse polo experimental. Polo muito massa, contou com grafite ao vivo, contou com rimas, break, pessoal dançando, DJ, né, música, rolou todos os elementos. E é isso, né? Foi um polo que ficou só no experimental e fica aí a reivindicação também para que, poxa, por que não um polo de hip hop aqui em Caruaru, né? Porque um polo que não possa abraçar essa cultura marginalizada, já que a gente tem polos tão diversos que, enfim, a presença da arte nos estados. Sou natural de São Paulo, minha família é toda de Pernambuco, né, de Exu, do Sertão. E essa arte de rua, o grafite, lambe, essas artes eu comecei a fazer aqui em Caruaru. Então eu me expresso, me reconheço como um artista de Caruaru, apesar de não ser caruaruense, mas radicado em Caruaru.
E é muito massa poder levar o nome de Caruaru, de Pernambuco, para eventos, por exemplo, de lambe, em Santa Catarina, eventos de adesivo que rolou em Minas Gerais. E aí, por exemplo, não é o grafite, não é aquela ação que você está manualmente ali fazendo na rua, mas é uma maneira também de você levar a sua arte para outros estados e carregar a sua bandeira, né, nacionalmente. Vamos a um rápido intervalo e na volta tem mais sobre a arte e da cultura do grafite. Estamos voltando com o Se Liga Diversidade, uma produção dos cursos técnicos de rádio, TV e internet, produção de áudio e vídeo da ETE Nelson Barbalho. Hoje, falando do grafite, voltamos com uma das principais referências em Caruaru, Amanda de Lira. Amanda, conta pra gente sobre a sua trajetória. Eu sou designer e aí eu sempre trabalhei na indústria de moda. E nunca me senti tão satisfeita com aquilo que eu trabalhava, achava que era um meio muito poluente. E aí o grafite e a arte no geral, na verdade a pintura acrílica em telas, né, que eu também faço, me mostraram o quanto a gente poderia trabalhar dentro da arte e como aquele poderia ser também meu ganha-pão. E aí, de fato, se ressignificar, né? E aí eu já fiz alguns trabalhos aqui em outras cidades. Então eu sempre procuro estar desenvolvendo novos caminhos para a gente poder ocupar as cidades, os espaços. São mais ou menos quantos anos nesses trabalhos? Eu comecei nessa parte de arte desde 2021, né? E assim, no meio tempo eu tive a maternidade. Então eu mesclo aí os meus trabalhos junto com a maternidade, às vezes fazendo grafite com um menino pequeno e tudo mais. E faz com que eu também me dedique, na verdade, à parte de gestão também, além de pintar, a parte de também fazer com que outros artistas pintem e eu fique lá nos bastidores administrando. Então o grafite está com a gente, mesmo a gente não estando pintando na rua, está comigo aí, se adequando à vida aí de mãe e artista também. Muito obrigada, Amanda, e muito sucesso para todos os seus projetos. Obrigada. Tudo isso foi fruto de um edital da Fundação de Cultura que selecionou vários grafiteiros para colorir pontos da cidade. Estamos aqui com Jo Barbosa, que vai falar um pouco sobre esse projeto daqui. Ela é gerente de projetos especiais. Jo, me conta como foi o desenvolvimento desse projeto tão lindo que coloriu nossa cidade. Então, o ano passado, já no São João, a gente abre o edital para várias linguagens culturais. E dentre elas se inscreveu uma artista de Caruaru muito talentosa, que é a Amanda. E a Amanda propôs um grafite lindo na Via Parque e foi contratado. O projeto dela foi muito bem feito. Já embelezou bastante a cidade, todo mundo ficou encantado com aquela arte. E aí o prefeito foi para Medellín e Bogotá e voltou com um brilho nos olhos. Voltou já dizendo, olha, ao presidente da Fundação de Cultura, eu quero um edital de grafite, porque eu quero a cidade mais bonita, mais colorida, com mais arte. E aí a gente lançou esse edital e foi um sucesso. Vários artistas se inscreveram, inclusive artistas de outra cidade, e foram selecionados 10 artistas de Caruaru, dentre eles mulheres, pessoas pretas, pessoas brancas. Então foi a diversidade que a gente tem cultural em Caruaru, foi toda atendida e está sendo um sucesso. Assim, as pessoas passam e deixam as impressões muito positivas. É muito lindo isso mesmo. Até agora, tem quantas artes já espalhadas por Caruaru? A gente já tem 5 artes, tem arte no Alto do Moura, tem arte no Monte Bom Jesus, né? Temos aqui na Via Parque e a gente vai começar a segunda etapa agora, que são os viadutos. Então 5 grandes viadutos vão receber esses grafites com grandes artistas que certamente vai encher de arte Caruaru como a gente quer. E a gente não vai parar por aí não. Como é para vocês, o poder público, dar vez e voz para essa cultura que nasceu na rua? Eu entendo, a gente entende, o prefeito, o presidente da fundação, que é dever do poder público dar voz exatamente a quem está escondido. E tem muito talento, tem muita arte, tem muitas pessoas
que precisam viver disso, porque a arte é trabalho, né? E quando a gente contrata, a gente está trazendo dignidade e dizendo às pessoas, vale a pena ser artista em Caruaru. E agora vamos conferir um bate-papo com a grafiteira Yasmin, ou mais conhecida como Yasmina, que espalha a arte dela por toda a cidade. Vamos acompanhar? Eu tenho o grafite como forma de expressão há 6 anos já, né? Mas veio toda essa construção de criança, de desenhar, né? Eu comecei desenhando muito personagens, né? Eu desenhava muito croquis de moda, né? Era apaixonada por moda e minha mãe era costureira, meu pai era gráfico, então meu pai trazia blocos para desenhar e minha mãe me inspirava a usar a moda como expressão também. E aí, sempre desenhando, né? Eu gosto muito também de lettering e expressar uma ideia com formatos, com a letra, como um desenho, em vez de uma fonte, né? Me deixou muito presa naquilo. E aí, eu fazendo isso e conheci um pessoal que usava o grafite como expressão. E aí, eu comecei a entender mais sobre isso. E quando eu fui na pandemia, né? Fui demitida do emprego que eu tinha, eu resolvi apostar nisso. Eu já estava pintando paredes, já estava mais curiosa, já estava mais animada, né? Então eu fui vendo dos personagens, das letras, o grafite ele tem uma imensidão de expressões, né? E aí eu comecei fazendo uma personagem que era mais habitual do que, né, do que eu já desenhava. E ela ser laranja, assim, também vem de uma questão, assim, por um acaso, né? Eu não estava me identificando muito com a personagem ser tom de pele, né? Tom de marrom, porque, não sei, não encaixava e eu só tinha uma caneta laranja e um sonho. E aí eu falei, se eu pintar essa personagem de laranja? E para mim fez sentido. E eu falei, não, é só porque minha personagem é laranja. Mas quando eu precisei retratar mulheres, que é a minha vertente, de outras raças, eu comecei a abranger outros tons. E para mim fez sentido a personagem ser laranja, porque eu me considero uma mulher parda, né? Mesmo, né, estando dentro da categoria de pessoas negras, eu me considero uma mulher parda. E ao mesmo tempo que eu ilustro mulheres negras com roxo. Então é uma identificação muito minha para me expressar. Então eu acho que começou dessa personagem, eu comecei a ver as letras de grafite e tudo foi embolando e a gente vai chegando a caminhos que nem era programado, foi só realmente acontecendo. E o grafite, a gente tem essa ideia, né, assim, o público geral, que é uma profissão bem masculina. Eu queria que você falasse sobre a representatividade feminina que você traz para o grafite, que você tem projetos para mulheres, você tem o Yasmina Collab. Sim. Então, quando eu comecei no grafite, eu fui convidada por um amigo e só tinha mais 2 meninas pintando. Uma não era daqui de Caruaru e a outra era namorada de um colega, que não tinha essa vertente tão forte para ela. Ela é mais de outras expressões do hip hop, né? Mas aqui em Caruaru, trabalhando com grafite, eu fui uma das primeiras pessoas da nova geração a estar trabalhando com grafite. E com isso também estimulando outras mulheres, porque para mim não é um lugar cômodo estar em um lugar que só tem eu de mulher, né? Mas se também eu não estiver, eu não for, também não teria, naquele momento não teriam outras, né? Então, assim, eu comecei também justamente por essa necessidade de ter outra mulher lá. Eu não gosto de falar que eu sou a primeira grafiteira de Caruaru, porque eu não consigo imaginar que em 2025 venha ainda ter a primeira mulher tendo destaque com grafite em Caruaru. Mas alguma coisa afligiu essas mulheres do passado, para a história delas não se perpetuar, não chegarem até mim, né? Eu procurei saber, falei, não, quem é? Perguntei para o pessoal mais old school, quem eram outras mulheres, e ninguém sabe me dizer quem são essas mulheres antes de mim, né? E eu não quero que essa história continue, né? E eu não quero ser a protagonista da cena. Eu quero que tenha uma base para essas mulheres poder se firmar, poder trabalhar com isso, porque a minha única fonte de renda é o grafite. E que se eu conseguir, eu acredito que muitas outras mulheres consigam, mas também invisibilizar a trajetória de cada uma também não é justo, porque só porque eu consegui, né, todas nós temos as 24 horas, mas não é bem assim, né? Cada uma tem a sua vivência, tem sua área, tem suas demandas, a maternidade, os homens sempre levando
né, as oportunidades para eles e a gente fica aqui só por falta de coragem de começar ou um incentivo, né? E as Minas Collab veio da ideia que eu e a Amanda tivemos, né? Quando eu comecei a trabalhar com grafite, quando eu tive uma demanda mais alta, eu precisava de mais gente trabalhando comigo. A Amanda foi a primeira pessoa que eu pensei. Ela não pintava, mas eu sabia que ela era uma pessoa que, se eu animasse ela vinha comigo. E aí ela começou só trabalhando e tal, mas aí ela mesma foi criando gosto, porque eu posso incentivar ela, mas ela pode simplesmente falar, não quero, né? Mas ela se animou junto comigo, né? E aí começou a criar, fazer as criações dela também, e a gente, com essa necessidade de ter mais mulheres, a gente criou esse coletivo para que a gente conseguisse captar recursos, né? Com editais, com oportunidades, com a própria Secretaria da Mulher, que é muito forte, muito ativa, com o intuito de trazer oficinas, de trazer rodas de diálogo. Só que a gente queria dar uma olhada geral, a gente mostrar para o público de casa também, porque você trabalha para quem não te conhece, e mostrar, né, as suas artes que você selecionou para que a gente visse. No grafite a gente costuma ter um vulgo, né, um apelido. E aí Yasmin foi que xoxo, né, Yasmin? Eu nunca tive apelido, né, nem Yas, nem Min, não é uma coisa muito, né, habitual para mim. E eu passei um tempo assinando uma Batista porque era o meu arroba do Instagram, então tudo bem. Mas aí mas tá muito grande esse nome para fazer uma letra de grafite, um nome muito grande, e não é tão legal, né? E eu ficava pensando nisso. E aí eu só fiquei pensando se era só uma besteira. Eu pensei se eu colocasse, tipo, Yasmina ou Yasmana, alguma coisa assim. E aí eu acho que o Yasmina coube, e assim, é dessas coisas que eu falei, que eu fiz despretensiosamente, mas que fez todo sentido, porque se o meu nome fosse com M, já não dava certo. Senão ia ficar Yasmina. Então, tipo, tudo se encaixou para ser da forma que é hoje, né? Então, e Yasmina é mais sonoro, traz milhões de significados, né? Até já aconteceu de uma resenha de eu chegar em um espaço, o pessoal fala assim, não, a gente tá só esperando, vai chegar um pessoal ainda, tem umas meninas que vão chegar. Aí eu falei, não, mas é tipo, quem assim daqui falta? Não, falta Yasmina chegar, que é a galera aí, né? Eu falei, mas que é uma menina só. Representar várias meninas também. Então, como vocês podem ver, as artes estão passando de Yasmina. E ela pinta em vários lugares diferentes. Ela tem um estilo muito forte aqui em Caruaru. E a gente, o Projeto Mulheres de AZ, a gente só tem que agradecer a Yasmina por aceitar a oportunidade e falar que estou muito honrado que você esteja aqui. Então, muito obrigada por documentar mais uma vez, né, mais uma história de mulheres importantes da nossa história. Chegamos ao fim do Se Liga Diversidade. Vejo vocês na próxima terça-feira, às 18 horas. Esse programa foi dedicado a Valdez Soares, que participou tantas vezes aqui com a gente, falando sobre cordéis e estilogravuras, que continuou o legado dele, do pai, mestre Dila. Sentimentos a toda a família.